Retomando ao nosso conteúdo programático, nós vamos dar continuidade à proposta que nós estamos tendo acesso da disciplina Interpretação e Produção de Textos. O tema proposto são estilos e gêneros discursivos. Para iniciar, acredito que vocês devem ter percebido que a palavra gênero ela tem sido abordada em várias áreas do estudo. Por exemplo, na gramática, ela é utilizada para diferenciar o que é um gênero masculino e um feminino. Na linguística, ela já se apresenta de uma forma mais variada de textos utilizados na sociedade. Exemplo, poema, o MSN, uma conversação. E na história, essa palavra ela é mais utilizada quando se quer mostrar fatos históricos sociais. Aqui, como exemplo, foi abordada a mulher na sociedade, onde tem a demonstração de como é a vida de uma mulher no meio social que ela está inserida, seja pela desigualdade social, seja pela luta por melhores salários, seja pela conquista de melhores empregos. Então, isto é o conceito, a aplicabilidade da palavra gênero de várias áreas. Dentro da interpretação de texto, nós vemos que há tipos e gêneros e é importante vocês identificarem e entenderem quais são os tipos e as diferenças existentes entre eles. Os tipos textuais, eles estão relacionados geralmente a uma parte fixa do texto. E quando vocês leem esse texto, vocês conseguem identificar quais são essas partes físicas. Se o texto ele foi escrito na primeira pessoa ou se ele foi escrito na terceira pessoa, se a função dele é de persuadir ou de convencer ou de passar alguma característica ao leitor. Então essas marcas, essas partes físicas, ao lerem vocês conseguem identificar. Os linguistas e os gramáticos, eles apresentam 5 tipos textuais. Os tipos são os narrativos, os descritivos, os opinativos, os expositivos e os argumentativos. E nessa estrutura que vocês estão vendo, vocês têm os tipos e os gêneros, né? São os exemplos que estão inseridos dentro dos tipos. Vamos perceber no poema de Manuel Bandeira, eu quero que vocês leiam esse poema e percebam que o texto narrativo, ele traz essas características faladas, né? Que são as marcas fixas, como por exemplo os personagens, aonde ele acontece, se ele acontece em um determinado tempo e espaço, o enredo desse texto. Ele tem uma introdução e um desfecho. E isso é importante vocês observarem porque o narrador, ele narra os fatos e a narrativa, se vocês perceberem, notarem, ela está escrita neste poema na terceira pessoa. Quando o Manuel Bandeira ele cita o Misael, que é um funcionário da fazenda, a sua idade, ele fala sobre a Maria Elvira, ele vai descrevendo, narrando marcas, partes fixas de um texto narrativo. Um texto ele pode ser entendido como uma manifestação linguística das ideias concebidas por um autor. E essas ideias que serão interpretadas pelo leitor.
O texto ele é composto por um tipo e por um gênero, e eles podem ser tanto textos orais quanto textos escritos e representados de uma maneira formal ou informal. Para a gente entender um pouco essas duas modalidades, vamos ver dois exemplos. O primeiro exemplo é um texto formal. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Agora vamos ver um exemplo de texto informal. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram à casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela anos antes da gente se casar. Então, de acordo com os dois exemplos, vocês conseguem distinguir o que é um texto formal, é o que foi dado no primeiro exemplo, do texto informal, que é o exemplo, o segundo exemplo dado. Observem que o primeiro exemplo seguiu, mesmo sendo falado, regras gramaticais de concordância e pontuação. No momento de pontuar, iniciar um outro parágrafo, houve uma pausa. No segundo, não, houve algumas pronúncias que foram feitas de forma errada. Nesses exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2, as marcas e as características que diferenciam um texto formal e com um texto informal. E reforço que no primeiro exemplo, seguiu as regras gramaticais de concordância e pontuação, e o segundo ele já não segue tanto as normas da língua culta. Ele apresenta erros gramaticais, estão até assinalados em vermelho para vocês, erros ortográficos e também falta de pontuação. Faço uma análise desses dois exemplos, até para vocês fazerem a comparação entre o texto formal e o informal. Dentro desta representação que vocês estão visualizando, vocês percebem que há dois polos, da direita voltado à escrita, o da esquerda voltado à fala, onde se consegue identificar qual a comunicação e a escrita feita estão enquadrados. Essa é uma representação de um contínuo dos gêneros textuais. Por exemplo, os bilhetes. Eles são tipos textuais, eles estão enquadrados na fala, no texto oral, dentro das comunicações pessoais, e o seu gênero textual é a conversa espontânea. Então, vocês vão perceber que há vários quadrantes aí que vocês conseguem localizar os gêneros textuais e os tipos textuais, que são as comunicações e os textos. Quanto às características dos gêneros textuais, vocês também conseguem perceber agora que eles são mais livres, até porque eles se adequam às situações cotidianas. Eles possuem um conjunto ilimitado de características que são determinadas pelo autor, pelo conteúdo,
E esse conteúdo é exatamente o que o autor deseja passar ao leitor. Vocês percebam também como é composto, qual é a função desse texto, desse gênero. Essas características, ela possibilita criar diferentes enredos, diferentes formas de transmitir uma mensagem de texto ao leitor. Então, ele tem dentro desse contexto um assunto, o estilo e o formato. Vejam alguns exemplos de gêneros textuais. Nós temos carta pessoal, comercial, bilhete, diário pessoal, agenda, anotações, romance, resenha, blog, e-mail, bate-papo. Aí está o Orkut, mas não é mais uma mídia social utilizada. Aula expositiva virtual, debate, entrevista, lista de compras, piada, cardápio, horóscopo, instruções de uso e o telefonema. Vamos conciliar o que é um gênero textual para vocês entenderem, né? Um manual de instruções, instruções de uso. Ele está dentro de um tipo textual injuntivo. Esse tipo de texto, ele possui características de instruções. Ele visa instruir o leitor acerca de um certo procedimento. Então, o texto injuntivo induz o leitor a proceder uma determinada forma. Ele permite a liberdade de atuação ao leitor, porque ele utiliza uma linguagem objetiva e simples. Não é só um manual de instruções, por exemplo, uma receita de bolo. Vocês têm o passo a passo como executar a receita. Então, é este objetivo que é um texto injuntivo. Eu citei o manual de instruções para vocês conseguirem assimilar o que é um tipo de texto e o que é um gênero. O manual de instruções de uso, ele é um gênero que está dentro de um tipo textual, o textual injuntivo. Resumindo, o que é um gênero? Ele tem uma função social específica e o gênero textual é ele que vai demonstrar qual é a situação cotidiana que deve ser pressentida ou vivenciada dentro de um determinado contexto. E a intenção do gênero é comunicar e efetuar essa comunicação de forma bem definida. Quanto aos aspectos tipológicos e gêneros, as tipologias textuais, elas se caracterizam pela forma como um texto se apresenta. Ela tem por objetivo o desenvolvimento da competência comunicativa, ou melhor dizendo, cada tipo de texto ele é apropriado para um tipo de interação específica. Observem que uma lenda ela é um gênero em um tipo textual narrativo com a intenção de comunicar uma cultura literária fictícia. Então, este é um processo estruturado dentro desses exemplos que vocês estão visualizando dentro dessa tabela. Para vocês entenderem melhor a proposta da tipologia, estou apresentando a vocês, ilustrando uma tabela dos tipos textuais e os gêneros. Então, em cada tipo textual, você encontra uma breve narração, o que seria esse tipo textual, e os exemplos que são os gêneros. Por exemplo, o texto expositivo. Ele é um tipo de texto analítico, ele limita-se a apresentar e expor determinada situação.
Enquadrado dentro desse tipo textual, nós temos um gênero, que podemos citar como exemplo um resumo, uma resenha, uma reportagem, uma notícia, teses e dissertações, seja de mestrado ou doutorado. Então, a finalidade é explicar, expor uma determinada situação. Uma outra forma de gênero textual são os gêneros textuais virtuais, que é uma nova modalidade que surgiu com o aparecimento da internet. Dentro do hipertexto, vocês encontram uma forma de escrita e leitura que não é linear, mas ela é composta ou formada por blocos digitais. E essa comunicação possibilita, dentre outras formas, uma comunicação entre duas ou mais pessoas que é mediada por um computador. Não só por um computador, mas hoje em dia até por um celular, ok? Como exemplo nos gêneros virtuais, nós temos o e-mail, as salas de bate-papo, listas de discussão, blogs e webcast. É importante ressaltar e vocês notarem que eles podem ser utilizados até porque apresentam elementos que possibilitam o seu uso. Eles apresentam e preservam características de gêneros já consagrados nos gêneros textuais. Por exemplo, o e-mail ele vem a substituir uma carta. Então, ao escrever um e-mail, tem que ter a preocupação com a estrutura textual que era formada por uma carta. É normal iniciar uma carta com uma identificação do remetente, desenvolver no corpo do texto o assunto e depois se despedir. O mesmo processo deve ser efetuado com o e-mail. Por isso que é incorreto pensar que muitas vezes a comunicação virtual ela tem que ser uma verdadeira bagunça, que não se respeita tipologias ou gêneros e muito menos os níveis da linguagem. Então, há também essa exigência de respeitar os tipos e os gêneros textuais. Em relação ao suporte de gêneros textuais, ele é o meio físico ou virtual que vem a servir de base para a materialização de um texto. Atualmente, existem vários tipos de suporte, por exemplo, jornal, revista, outdoor, embalagens, livros, software, blogs, e são eles que definem a formatação, a composição e os modos de leitura de um dado gênero textual. Isso é bem importante saber e respeitar os tipos de suporte de gêneros textuais. Atualmente existem duas categorias de suporte, o suporte convencional e o suporte incidental. Ambos os suportes, eles visam contribuir para a apresentação e a formação dos gêneros. No próximo slide, vocês vão entender melhor como que se realiza, como que se organiza esses tipos de suportes. Bem, para finalizar a questão dos suportes, há um breve texto, onde está escrito: Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 55443322, Verônica. Para entender um pouco o que seria esse suporte. Se esse texto estiver escrito
em um papel colocado sobre a mesa da pessoa indicada, no caso seria o Paulo, ele pode ser considerado como suporte um bilhete. Mas se ele for passado pela secretária eletrônica, ele já vai ser considerado como um recado. Se for remetido por correios, pelo correio em um formulário próprio, ele já vai ser considerado como suporte um telegrama. Se for exposto em um outdoor, ele é considerado como suporte uma declaração de amor. É interessante vocês perceberem que o certo é que o conteúdo ele não mudou, o texto ele continua o mesmo, mas o suporte que foi se alterando no decorrer da ação. O gênero ele surge e se concretiza nessa relação de fatores que vão sendo combinados, né? Que seriam esses suportes que vão surgindo mediante a esse texto fixo. Bem, espero que vocês tenham compreendido, né, a proposta desse vídeo. É um vídeo que foi postado para vocês junto com a apresentação. Espero que vocês estudem a apostila e também utilizem desse material que é um complemento para que a gente consiga interagir na próxima aula, ok?